Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor milagrosamente nos concede. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, pelos dias na tua presença, pelo pão de cada dia na nossa mesa. Obrigado pela tua ajuda, Senhor, para conosco, pelo teu consolo e conforto nos momentos difíceis. Obrigado, Pai, por estarmos hoje aqui reunidos solenemente no dia do Senhor para adorar, louvar o teu santo nome e também aprender a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Restaura-nos conforme a tua vontade. Toma conta da nossa mente, do nosso coração, para que possamos estar sujeitos ao Senhor. Que as nossas preocupações nesse momento elas estejam distantes de nós, que a nossa mente, a nossa alma esteja concentrada no reino dos céus, que nós estejamos voltados ao dia da adoração ao Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Pai, nos ajuda durante toda essa liturgia e essa manhã, em todas as coisas que fizermos neste culto ao Senhor, dos louvores, a leitura da tua palavra, assim como as orações, e a tudo, ó Deus, que viermos ouvir da tua parte, que não apenas seja guardado no nosso coração, mas que estejamos aplicando na nossa vida para colocarmos em prática todas as coisas. Seja conosco, Senhor, é o que te rogamos, te pedimos que o Senhor também ajude aqueles que estão enfermos. São muitos, ó Deus, da nossa igreja que têm estado enfermos, passando por essas dificuldades de enfermidade, ajudando, auxiliando aqueles que são seus familiares também, que estão enfermos em hospitais. Ó Deus, restaura-os, traze-os de volta, Senhor, à tua casa de oração. Concede graça e misericórdia a cada um deles, para a glória de Cristo. É que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós estamos temporariamente sem projetor, mas abra sua Bíblia no capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Vamos fazer uma leitura alternada do versículo 1 ao versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Leitura alternada. Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tomará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Servirão de Páscoa ao fogo. Porque o menino nasceu, o filho se deu, o governo está sobre o seu ombro. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. O Senhor nos abençoe assim na sua palavra de vida. E peço ao irmão Adilson que nos eleva a Deus em oração, um momento de oração
Graça e paz, irmãos, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Não estamos com a letra, mas o hino conhecido, Salmo 96.
126. Esse cântico de romagem, chamado Cântico dos Degraus, Salmo de número 126, uma poesia cantada por todo o povo de Israel, quando ia ao templo para adorar o Senhor, diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Há um tempo atrás, em alguns domingos, nós trouxemos uma exposição desses salmos, cada um deles. E esse Salmo 126 foi um deles. Nós fizemos aqui versículo a versículo. Mas hoje, como temos assim feito aos domingos pela manhã, procurado ganhar um pouquinho de tempo, para que tenhamos tempo na hora da escola dominical, para podermos estudar a palavra de Deus, nós estaremos apenas fazendo uma breve reflexão acerca de um texto. O texto do Salmo 126 nos traz o desejo do povo de restauração. Restaura no Senhor a nossa sorte, é o que diz a palavra. E esse Salmo 126 ele acaba aqui por descrever a vida do povo de Deus. E eu quero trazer essa manhã pelo menos em 3 pontos de vista acerca daquilo que é o desejo do coração desses servos, assim como é o desejo do nosso coração essa manhã. Os 3 pontos de vista no qual o Salmo 126 destaca aqui essa manhã para o nosso aprendizado acerca da vontade de Deus para o seu povo e acerca do desejo do povo para com aquilo que o Senhor tem feito por eles, está descrito no passado, versículo 1 ao versículo 3, ou verso 1 ao verso 3, quando diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Você vê a expressão, o verbo no passado de restauração. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Então eles também ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu também no passado de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito com eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso assim estamos alegres. O verso 4, ele traz o presente. O texto nos mostra quando diz: restaura, pedido do presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E os versos 5 e 6 falam do futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo assim os seus feixes. Então, ao olharem para o passado, o povo assim estava aqui fazendo, eles exultavam, agradeciam a Deus, tinham gratidão no coração pelo livramento do exílio, pela retirada do povo do Egito, por muitas outras vezes que o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando eles estavam nas mãos dos inimigos, quando eles estavam em cativeiro. E ao olharem para o presente, eles se viam
sei quantos aqui tiveram a oportunidade, não pessoalmente, mas podem usar a internet para olhar e ver o deserto do Negev, como de fato é um deserto sequíssimo, durante um período de sua estação, onde não há uma planta sequer, mas depois das chuvas que caem nas cabeceiras das montanhas, essas águas descem de fato como uma torrente, e é muito interessante ver um vídeo disso, de algumas pessoas que já foram naquela região e já gravaram esse momento. É impressionante como o salmista traz essa linguagem aqui no Salmo daquilo que eles viviam, daquilo que era comum na sua região. Então, após as chuvas caírem nas cabeceiras, as águas vão passar pelo Negev, vêm como cachoeiras, aquelas torrentes, e após a sua passagem, a vida naquele deserto. Então, era o desejo do coração desse povo para o momento. Eles se viam secos como o deserto do Negev, mas pediam ao Senhor para que houvesse restauração. E também, quando olham para o futuro, eles sentiam um desafio aqui de sair a semear, ainda que precisassem também regar o solo, que estava seco, duro, com suas lágrimas, mas na certeza que depois de fazerem isso, eles voltariam com júbilo, trazendo assim os seus feixes. Então, meus irmãos, eu peço que os irmãos se concentrem apenas no verso 4 do nosso texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Essa é a chamada do Senhor por meio da sua palavra aos nossos corações esta manhã. Por isso estamos destacando esse verso, rogando a Deus sobre ele, pensando na necessidade de restauração da igreja, pensando na necessidade da nossa restauração. A nossa restauração não só coletiva, mas a nossa restauração individual. Certamente, por muitas vezes, nos sentimos secos, sem vida, sem ânimo, sem alegria. E o nosso desejo é de que o Senhor nos restaure a vida espiritual, nos restaure a alma, o nosso coração, assim como Ele restaura a vida naquele deserto. Os tempos passaram, mas as necessidades da igreja de hoje são as mesmas, são iguais àquelas do povo de Deus no passado. E eu quero destacar aqui 5 dessas verdades que o texto nos apresenta. A primeira delas é um passado de glória, mas que esse passado de glória não nos dá a garantia de um presente glorioso. Nem sempre um passado de triunfo nos garante um tempo presente de júbilo. O povo saiu do cativeiro, é o que relata as Escrituras, rompeu os grilhões que os aprisionavam ali no exílio, voltou para a terra depois de 70 anos presos na Babilônia, sendo escravos, onde perderam muito da sua cultura, tiveram muito atrapalho com relação à sua língua, perderam muito de sua espiritualidade, de sua devoção a Deus, de sua adoração a Deus. Muitas coisas foram substituídas pelos inimigos. Mas Deus fez coisas grandiosas e eles estavam alegres por isso, é o que diz o texto. Deus fez coisas maravilhosas na vida deles e eles estavam alegres. As nações, elas testemunharam, foram testemunhas oculares de grandes feitos que Deus fez na vida do povo de Israel. E aí, sob essa ótica, você pense também na sua vida, naquilo que Deus fez na sua vida no passado. Ou podemos pensar aqui coletivamente, no sentido de que quão grandes coisas o Senhor fez no passado por essa igreja, por esse povo. E essas nações testemunharam assim, como muitas pessoas, talvez a vizinhança, a comunidade, ou vizinhos particularmente nossos, pessoas da família, testemunharam grandes coisas que o Senhor fez na vida dessa igreja e também na nossa vida. Mas interessante que quando a gente olha para o texto e para esse testemunho do povo, as vitórias do passado
parece aqui que não serviram para que eles vivessem vitoriosamente no presente. Parece que essas coisas grandiosas na vida de cada um deles não os acompanharam para que eles vivessem as mesmas alegrias no presente. Porque eles pedem ao Senhor: restaura-nos como as torrentes do Negev, naquele deserto seco, sem vida. Havia necessidade de restauração. Então esse povo faz a mesma coisa. Apesar de toda a grandiosidade do passado, nós precisamos de restauração. A igreja também nos nossos dias não pode viver só apenas olhando para o passado, sobre os acontecimentos do passado, porque hoje há uma necessidade ainda de restauração. O povo se sentia seco como o deserto. Certamente igrejas hoje, assim como particularmente nós nos sentimos em algum momento secos, faltando vida, faltando ânimo, faltando espiritualidade, faltando santidade de vida, faltando desejo, faltando a alegria da salvação, faltando a busca da presença de Deus nas orações e também na sua palavra, assim como a falta do desejo de estar também na casa de Deus em comunhão com o seu povo. Nós não moramos no passado, nós somos uma igreja histórica, mas não vivemos apenas na história, ou não vivemos da história. Nós precisamos andar com Deus hoje, andar com Deus no presente, andar com Deus constantemente. As nossas vitórias aqui do passado, elas são pequenas amostras daquilo que Deus fez, faz hoje e fará no futuro muito breve. Portanto, a igreja não deve olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, deve seguir em frente. Então, em primeiro lugar aqui, o texto nos traz esse ensinamento de que esse passado de glória não é a garantia de também um presente glorioso. Nós precisamos estar continuamente na presença de Deus, buscando a restauração das nossas vidas. Em segundo lugar, um outro ensinamento desse texto é que o tempo seco de hoje, sem vida, não é motivo para desânimo, não é motivo para sentar, chorar e ali morrer, mas é motivo para clamor, que foi o que fez esse povo aqui no texto. Ao olharem para o presente, tirarem a visão do passado e olharem para o tempo presente, eles viram um deserto instalado nos seus dias. Eles viram uma sequidão e uma falta de vida instalada nos seus dias. Mas eles não ficaram sentados e rendidos àquele passado que passou. Mas eles buscaram ânimo para clamarem a Deus por restauração. É o que diz o texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura o nosso tempo. Restaura o nosso momento. Restaura a minha alegria. Restaura o meu ânimo. Restaura o meu desejo de buscar a Tua presença, de amar ao Senhor, de estar apaixonado por Cristo, de ser apaixonado pela Tua palavra, de ser apaixonado pela oração, de estar na Tua presença, de estar com esse laço de intimidade continuamente, todos os dias. Eles buscaram ânimo. E Deus também fez grandes coisas assim aos nossos pais ou a essa igreja no passado. Aconteceram certamente grandes avivamentos, como houve na história, mas hoje o cenário parece bem diferente do que aqueles dias. O cenário de hoje parece não ter o mesmo ânimo, a mesma disposição, a mesma alegria pela palavra de Deus, para a palavra de Deus, para o estudo dela, principalmente para a adoração ao Senhor. Parece que o prazer do passado em estar na presença de Deus hoje secou, murchou, perdeu a vida. Parece não haver mais interesse do povo de Deus em estar na sua presença, em buscar a sua face, em buscar a sua graça e a sua misericórdia. A crise que se mostrou no passado, em algum momento, tem se mostrado nos nossos dias. Em vez de ficarmos aqui como muitos acabam por parar no meio do caminho, chorar e morrer, ao invés de ficarmos desalentados
está nos ensinando. Devemos nos levantar e clamar ao Senhor. Qual é o clamor? É o clamor bíblico. Qual é o clamor? É o clamor da palavra. Ó Senhor, restaura a nossa sorte. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a oração da igreja. Essa deve ser a oração coletiva quando nos reunimos diante do Senhor para clamar. Essa deve ser a oração individual, no quarto secreto, onde Deus vem em secreto e recompensa conforme a sua vontade. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a minha vida. Restaura o meu momento, Senhor. Restaura a minha mente que te buscava, que desejava estar na tua presença. Ela agora está seca, mas restaura, traz vida. Derrama da água da vida sobre mim. Alimenta-me. Não apenas com aquele maná que caía no deserto. Aquele pão do céu no qual o povo comia, mas sentia fome novamente. Mas não, restaura-me com o pão do céu, Cristo Jesus. Com aquele que não teremos fome novamente. Com a água que não teremos sede mais uma vez. Restaura a nossa sorte. É o segundo ensinamento desse salmo aqui destacado para nós essa manhã. Em terceiro lugar, a restauração é uma obra de Deus. Lembre disso. Essa restauração da nossa vida espiritual é uma obra soberana de Deus. Por isso, o salmista clamou aqui no salmo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Isso nos faz lembrar que não produzimos a nossa própria restauração. O pedido é para Deus, o clamor é para o Senhor. Não é para chegarmos diante do espelho e nos animarmos com alguma frase de autoajuda e tentar buscar força de onde não temos, mas restaura, Senhor. Só tu podes fazer isso. Se tu queres, tu podes. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Remédio para a igreja enferma não está nas novidades, irmãos, do mercado da fé que temos visto todos os dias, mas está no próprio Senhor, está no próprio Deus. O reavivamento da igreja não vem de pragmatismo dentro da igreja, daquilo que dá certo, daquilo que funciona, daquilo que parece uma bula de remédio, parece um manual que vem num equipamento que é comprado. Não é assim que funciona. O remédio vem de Deus. O remédio para essa igreja enferma vem de Deus. Só Ele pode restaurar a nossa sorte, assim como foi o pedido aqui do salmista e do povo de Deus. É de Deus que vem a nossa cura, não é de instituições, não é de correntes que são feitas, não é de orações formadas e repetidas, criadas pelo homem, mas só o Senhor pode levantar um exército poderoso como o vale de ossos secos, lá no livro de Ezequiel. Só Ele pode fazer aquilo. Apesar que talvez nós tenhamos escutado por muitas vezes que ele diz, Ezequiel profetiza a esses ossos. Parece até que o que Ezequiel vai fazer vem dele, o poder vem dele, é ele que restaura todas as coisas. Mas na verdade o poder vem de Deus, é ele que apenas diz ao oráculo: fala, usa a minha palavra para falar a esses ossos. E aí eles começam a se ligar novamente. Juntas e medulas, carne, pele, nervos, todos se juntam e o profeta pode até ouvir o barulho dos ossos se juntando novamente. Ou seja, a restauração da nossa vida espiritual, ela vem da parte de Deus. Correr atrás das novidades, meus irmãos, é abraçar doutrinas estranhas às Escrituras. Buscar aquilo que não está na palavra de Deus é levar fogo estranho ao altar do Senhor. Logo, trazer revitalização à igreja por parte desse mundo é adoecer essa igreja, deixando-a pior, em coma e talvez levando à morte. Deus é a fonte da nossa restauração, é o que diz o salmista. Em quarto lugar, a restauração ela é resultado não de uma fórmula qualquer, mas ela é resultado de oração. Por isso que a oração é tão importante
destaque a oração, para que orássemos, para que buscássemos a sua presença por meio da oração. E aí o salmista clama aqui. O texto é claro para nós: restaura, Senhor, a nossa sorte. Isso é uma oração de clamor, uma oração de súplica, de desejo do fundo do coração, do fundo da alma, pela restauração da sua sorte. O fervor espiritual da igreja vem de Deus por meio da oração. Não há outro caminho, é por meio da oração. E aí, ao invés de ficarmos lamentando a nossa condição, estamos secos, estamos quebrados, estamos para morrer, vamos dobrar os nossos joelhos. Que a igreja dobre os seus joelhos e levante as suas mãos ao Senhor em profundo clamor e diga: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa vida, restaura a vida da tua igreja, restaura a minha vida em particular, em todas as áreas. O reavivamento espiritual, meus irmãos, vem como resposta da oração. Quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. A resposta do Senhor chega até nós. Quando nos curvamos diante de Deus, nos sujeitamos a Ele, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens, traz a sua igreja de volta à vida. Quando essa igreja ora, o braço de Deus certamente age a seu favor. Por isso que nós devemos buscar aqui a restauração através da oração. Em quinto lugar e último, o texto também nos traz o ensino de que essa restauração, além de vir de Deus, é um milagre de Deus. O salmista roga a Deus para fazer na vida do seu povo o mesmo que faz na natureza. Ou não é um milagre quando você olha para um deserto completamente seco, chão rachado, o sol escaldante, aonde você anda quilômetros e quilômetros de distância e não vê uma raiz sequer, uma flor sequer, uma planta sequer, você não vê nada. De repente tudo aquilo se torna como que um jardim maravilhoso de flores, árvores e frutos de uma hora para outra. Eu encorajo você a dar uma olhada lá na internet, buscar o deserto do Negev e ver as águas descendo aqueles precipícios ali, chegando naquele deserto, e depois de um tempo tudo floresce. Isso é milagre, isso é algo que o homem não pode fazer. Isso é algo que o ser humano não pode dar um fim. É só você lembrar de uma planta. Eu gosto muito de me lembrar quando Paulo está pregando aos Coríntios, levando a palavra de Deus lá, está falando acerca da salvação, como ele faz no processo de pregação da palavra de Deus, lançando como uma semente. Ele diz: um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, um milagre no final para a restauração, para a regeneração, para a salvação e para a vida, vem de Deus. Paulo deixa isso claro. Não é do homem no final. E nós temos isso em comum nos nossos dias, na nossa casa. Quem gosta de planta, de flores aqui, como eu gosto, tem em casa as plantas. E aí você vai lá, coloca a semente, coloca o pequeno broto e rega e troca a terra, né? E aduba e coloca água, bota no sol e tal. Você faz toda essa parte de plantio e de regar, e de cuidar, e de alimentar aquela planta. Mas no final você não dá o crescimento. Não somos nós que chegamos diante da planta e começamos a fazer algum movimento com as mãos, ou algum tipo de oração, ou um desejo forte da nossa mente, um pensamento positivo, e aquela planta vai crescer. Não é assim que funciona. Além daquelas plantas que a gente tem, que a gente dá quase como morta, né? Sequinha, você quase não acredita. Acredite, eu tenho muitas plantas em casa que a gente acreditou nisso, pegou ela sequinha lá, não tinha, a gente botou e foi cuidando, e Deus foi restaurando. Daqui a pouco ela foi mudando de cor, foi ficando verdinha, e daqui a pouco estava linda aquela planta. Mas foi Deus que operou esse milagre. Por isso que o salmista roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo milagre que ele faz na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como um milagre no Negev, como um milagre no deserto, que as águas são concedidas pelo Senhor, que elas causam aquele milagre, aquela transformação naquela terra seca, assim como ele fez
quando as chuvas ali do inverno caem, desce pelas montanhas e abrem sulcos, abrem vales naquele terreno tão seco e duro. E as torrentes correm, passam por aquele lugar, deixando tudo restaurado. O que concluímos, meus irmãos, aqui que o salmista nos traz essa manhã como ensinamento, é nos lembrarmos, assim como ele, de pedir a Deus para fazer o mesmo milagre na nossa vida, na vida do povo do Senhor. Deserto aqui que floresce, os vales secos aqui que se tornam fontes de vida, do mesmo modo a igreja pode ser restaurada. A minha e a sua vida individualmente, ela pode ser restaurada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e restaure, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos louvar o hino de número 110. Hino de número 110, do nosso novo cântico. É o 110A. Crer e observar para o momento dos dízimos e das ofertas, daquilo que devolvemos ao Senhor, com o primeiro que Ele nos deu. Hino de número 110A. Tem um 110 aí que é a vida com Jesus. 110A. Crer e observar. Aleluia.
sobre todo império das trevas, Senhor, trouxe para junto de Ti, Senhor. Queremos agradecer pelo sustento que temos nessa terra, Senhor, que vem de Ti, os livramentos, o ensino, Senhor, que nos faz cada dia mais fiéis a Ti, Senhor, mais gratos, e assim trazemos dízimos e ofertas, Senhor, com gratidão, reconhecimento que tudo vem de Ti, Senhor. E a Ti nós trazemos para o sustento da Tua obra, Senhor. Pedimos que assim, pedimos que continuemos fazendo. Aqueles que ainda não podem, Senhor, que possam fazer. Venham receber de Ti, Senhor, o Teu sustento. E assim todos, Senhor, sejamos fiéis sempre a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, todos juntos declaramos: tudo vem de Ti, Senhor, e o que a Deus te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que a Deus te damos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse momento da devocional, logo depois estaremos passando a escola dominical. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui diante da Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor tem tido misericórdia e compaixão de cada um de nós. Nós te agradecemos pela Tua paciência para conosco. Sabemos que não somos dignos da Tua graça, mas com amor eterno, com quem nos amou, dando o Teu Filho Jesus Cristo em favor de cada um de nós. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado, nos direcionado a buscarmos a Tua presença, a clamarmos ao Senhor e buscarmos o milagre que vem de Deus, a saber, a restauração da nossa vida espiritual para a glória do Teu Santo Nome. Nos concede, Senhor, um momento da escola dominical de aprendizado, de prazer e de edificação da Tua igreja para a glória do Teu Nome. Ilumina a mente dos professores para que possam assim estar enxergando as verdades bíblicas e aprendendo, ensinando e edificando o Teu povo, a Deus, em nome de Jesus. Nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós ainda estamos com a ausência hoje das superintendentes, da presidente Alice, né? Nossa irmã Yolanda está conosco. Nós sabemos das suas necessidades e dificuldades com relação às enfermidades que ela está enfrentando. Também a irmã Edna, que é a superintendente, a vice-superintendente, também não está conosco, tem cuidado no hospital lá do seu esposo, do seu Manuel, no qual temos orado. Então nós estamos se encontrando com a ajuda do presbítero Carlos, sempre para dar essa força na escola dominical. Podemos, inclusive, vir em classe e estudar